A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Em rápidas palavras, bem resumido, para o vídeo não ficar muito longo, quero ler a palavra de Deus. Em João capítulo 7 e o versículo 30. João capítulo 7 e o versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas nenhum lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aqui está falando do tempo de Jesus. Nós temos distinguir 7 tempos para nós aprendermos hoje, mas eu não vou falar sobre todos esses tempos. Quero falar primeiramente do tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Depois o tempo do homem, depois o nosso tempo, o tempo do mundo e assim por diante. Mas hoje só vou falar do tempo de Deus. Que quando a gente vai falar do tempo de Deus, nós devemos não comparar com o nosso tempo, porque o tempo de Deus é um tempo, o nosso tempo é outro tempo. Amém? Não vou falar muito sobre os outros, senão vai ficar muita coisas para a sua e a nossa memória. Se você quiser pegar caneta e papel, vai anotando aí as referências. O tempo de Deus. Quando eu falo o tempo de Deus, realmente, Deus não precisa do tempo, porque Ele é eterno. Em Salmos, anote aí as referências. 90, versículo 2 e o 4 diz: antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o tempo de Deus, ele é eterno. O tempo de Deus que eu estou falando é para você entender o nosso linguajar, o meu linguajar, que Deus realmente não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Deus usa o tempo ao nosso favor. Em Salmo 102, versículo 27 diz: porque 1000 anos aos teus olhos é como o dia, como se fosse o dia de ontem, porém tu é o mesmo. Amém? Então, hoje para nós, final dos dias é o final 26, 27 e assim por diante. Mas para Deus, final dos dias é como se fosse já para Deus 2000 anos. É o tempo realmente de Deus. Ele quem criou todas as coisas, porque Ele é eterno. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 16 diz: Deus fez os luminares na sua expansão, fez os luminares maiores para governar o dia e os luminares menores para governar a noite, através do que? Do tempo de Deus. Deus, ele é atemporal. Deus, ele opera na hora que quer, no momento que quiser, na hora certa e no tempo certo. Deus, ele nunca chega atrasado e nem adiantado. Na hora que você for receber a sua bênção, você vai receber no momento certo e na hora certa, porque Deus, ele é atemporal. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Glória a Deus. Deus, ele é atemporal. Em
Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Num tempo certo, na hora certa, Jesus chegou a esse planeta, pela vontade de Deus e o tempo do nosso Senhor Jeová. Glória a Deus. Aí nós vemos, resumidamente, o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus possui um atributo da onipotência. Ele tem todo o poder para operar a hora que quiser, a hora que Ele quer, que seja aqui, no Japão, em qualquer outro lugar, porque Deus, Ele é atemporal. Ele possui um atributo da sua onipotência. Ele opera a hora que quer e na hora que quiser, no tempo certo, na hora certa, você vai receber a bênção de Deus. Mas isso que nós vemos na Bíblia, que nós conhecemos o Deus, é um pouquinho só do que Deus é no seu tempo. Em Romanos capítulo 1, versículo 19 diz: portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Amém? Isso que nós vemos na Bíblia é um pouquinho só que nós conhecemos de Deus. É o tempo de Deus, não estou falando em outro tempo. Deus, Ele é eterno. Em Salmos 83, o 18 diz: só Ele possui esse nome, Yahvé, que significa Jeová. Ele opera no passado, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Glória a Deus. Aí para vocês verem que nós não sabemos tudo de Deus. Nós conhecemos de Deus em parte. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz: porque em parte conhecemos a Deus, através de enigma e através do espelho, sendo um espelho e sendo um enigma para nós. Então isso é o bastante para o Senhor nós conhecemos a Deus. Que Deus os abençoe. Aí está o tempo de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Se inscreva nesse canal Desperta Cristãos.